Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite. Realmente é uma satisfação poder compartilhar com vocês não só alguns conhecimentos, mas algumas experiências que a gente tem percebido em algumas empresas, né? O tema seria exatamente o equilíbrio financeiras de micro, pequenas e médias empresas, principalmente focando a estratégia e também a operação. Por quê? A operação, nós brasileiros não temos tempo ruim. É só começar a empreender que a gente arregaça as mangas, que isso realmente não é um grande... É um desafio, mas não é um fator dificultador. Nós realmente temos um problema com a estratégia. E eu queria focar muito em relação a isso. Mas primeiro, olha só, uma notícia como essa me chama muita atenção e inclusive me entristece. Nós estamos vivendo um período e os pedidos de falência têm crescido, assim como também os pedidos de recuperação judicial. Quando a gente vê número assim, a gente fica, puxa vida, 31%, mas são muitas famílias que estão deixando e perdendo seus negócios. Nós temos aí esposas perdendo, nós estamos vendo crianças, né, que são sustentadas, né, pelos negócios dos pais. E quando isso vem acontecer, são muitos desempregados. Realmente é muito ruim para a economia, é muito ruim para as famílias. Então a gente não pode simplesmente ater para os números. Esses números já são divulgados há algum tempo, né? O próprio Sebrae, juntamente com o IBGE, apresentam números de mortalidade de empresas no tempo, e os números são assustadores realmente, né? O que está dando errado? Será que falta suor, falta esforço? Não, não falta suor, não falta esforço. Será que é alguma questão estratégica? E aí essas pesquisas a gente percebe aí num tempo mais, né, nos anos 2000, 2002, a gente vê lá que o índice era muito grande. 50% das empresas não sobreviviam após o 5º ano. Os números melhoraram 2005, 2006, 2007, mas esse período 2005 até 2007, quer dizer, houve uma melhora muito grande, né, na questão da economia. Nós temos aí o fator China, que fez com que a gente pudesse vender commodities a um preço melhor, como também comprar produtos acabados com um preço mais acessível. Isso então impulsiona a nossa economia. Aliás, a economia do mundo inteiro foi beneficiada com isso. Então, nesse caso, nós temos também algumas coisas interessantes. Por exemplo, o acesso ao conhecimento, o acesso a alguns cursos por meio da comunicação, internet. Nós temos aí faculdades oferecendo cursos de gestão, né, para vários cantos do país, não só nas capitais. O próprio Sebrae podendo oferecer cursos à distância. Então, empreendedores que não estão nos grandes centros também tendo acesso. Isso ajuda e muito, porque melhora então a capacitação, quer dizer, melhora a gestão, e isso influencia na permanência da empresa. Essa mesma pesquisa aponta que um dos grandes indicadores, quer dizer, aquilo que os respondentes apontaram como um fator determinante para a falência, né, é exatamente o capital de giro. E realmente, quando a gente começa uma empresa, se a gente não tiver atenção a esses eventos, né, financeiros que não são sincronizados, como contas a pagar e contas a receber, realmente a gente é pego de surpresa. Então, por exemplo, contas a pagar a gente tem certeza, o problema é o contas a receber. Além da sincronia, a gente não tem a certeza. Então, se a gente não tiver uma atenção e não tiver um plano estratégico para lidar com esses fatores, realmente há um risco de nós, né, não continuarmos, não termos sequência na gestão da nossa empresa. Eu gosto muito de usar essa ilustração. Ali, de um lado, nós temos uma estrada, né, que está anoitecendo. Nós temos ali, então, do lado de cá, uma estrada que está esclarecendo. Eu gosto muito dessa analogia, porque eu poderia dizer, por meio de uma estrada que está anoitecendo, como uma estrada que está esclarecendo, que a estrada é a mesma. Ela possui os mesmos sinais, as mesmas faixas, as mesmas placas, as mesmas curvas e retas. Então, quer dizer, os riscos são os mesmos. O comportamento que geralmente muda. Quem conduz à noite sabe que a gente desacelera um pouco, fica com mais atenção às placas, com mais atenção à faixa. Se a gente perceber bem o que nós estamos vivendo na economia, em função dos índices da conjuntura econômica, eu posso dizer que 2013 para 2014 nós já estamos tendo sinais que o sol estava se pondo, o sol da economia estava se pondo. Quer dizer, havia já indícios que estava escurecendo.
que gerir uma empresa em 2015, 16 e 17 não seria tão simples. Nós não teríamos uma visão de longo prazo, aliás, essa visão ficaria um pouco mais nebulosa. Quem prestou atenção lá em 2013 e 2014 já teve o cuidado de antecipar, fazer um replanejamento, principalmente pensando em custos mais leves, pensando, por exemplo, em avaliar que haveria uma redução na receita, com isso, possivelmente, fazendo o que várias empresas grandes fizeram, colocar o pé no freio ou então simplesmente desacelerar. O que a gente às vezes viu, porque aí a gente vê que muitas portas estão fechadas, a gente não precisa nem tanto dos números, né? A gente está vendo aí muita plaquinha de aluga-se, onde tinha um ponto, que algumas empresas em 2013 e 2014, percebendo um crescimento, achando que esse crescimento ia permanecer, investiram. A questão é que investimento realmente é importante, mas depende do momento. E quem financia esse investimento? Né? Se for um dinheiro, né? Se for uma fonte de financiamento com um custo muito alto, com uma receita baixa que nós estamos tendo agora, tem muita empresa passando dificuldade. Eu tenho visitado muitas empresas, tenho sido convocado, né, nas consultorias, e a gente tem percebido muito essa situação. Empresas com excelente produto, com excelente mercado, mas com a desaceleração, acabaram crescendo no momento inadequado, financiando com dinheiro, com recurso de terceiro, a um custo muito alto e não estão dando conta agora. Então, a gente pode ver que essas duas figuras têm faixas, têm sinais. O que seriam esses sinais, então? Geralmente, quando a gente dirige de dia, pouca gente olha para a faixa, pouca gente olha para a placa. Agora, quando a gente dirige à noite, a gente fica desesperado atrás de uma faixa. Ficamos loucos quando ela não está aparecendo ou não está nítida para a gente. A gente fica meio sem noção, né, de direção. A mesma coisa deveria acontecer com uma empresa. Como gerir uma empresa sem analisar, por exemplo, para onde a faixa está indicando? Quer dizer, você passa a dirigir com mais risco se você não tem a faixa. Uma curva aparece de forma surpreendente. A mesma coisa numa empresa. Essa analogia em relação a uma empresa é quando você não olha para os índices da conjuntura econômica e até do seu próprio setor de atuação, do seu próprio mercado. Se você não faz isso, a gestão ela fica mais perigosa, a gestão fica mais arriscada. E para um microempresário, um médio empresário que tem pouco apoio, né, por exemplo, de um dinheiro mais, né, um recurso mais em conta, com um custo bem mais em conta, sobreviver em períodos, né, noturnos é bem mais difícil. Então precisamos ter atenção. Essas placas é como se fosse para nós, então, um PIB, né? As notícias mostram. Precisa entender muito, o próprio noticiário mostra que haverá uma desaceleração. Havendo um pouco crescimento, também nós teremos pouco emprego, menos renda, né? Então, isso vai impactar em quem? Aquele pessoal que fica desempregado, possivelmente vai comprar menos de mim. Se eu vou ter uma receita menor, por consequência, eu não posso ter um custo muito alto, porque eu não vou dar conta desse custo. Mas os índices mostram isso, né? São várias notícias, tem também, né, vários gráficos que a gente vê aí em revistas, aqui, por exemplo, a revista Época, estão à nossa disposição. Então, a parte estratégica é muito importante, assim como a parte operacional de um negócio. Eu tenho que olhar para fora como se eu estivesse, então, dirigindo um carro, olhando tanto para trás como para frente, olhando as placas, a sinalização. Mas, da mesma forma, eu tenho que olhar para o meu painel de controle dentro do carro. Geralmente, o painel de controle de um carro, tem carro que é até muito sofisticado, apresenta coisas interessantes, até se eu estou sem o cinto de segurança, mas o que é muito comum e que a gente fica muito atento é a velocidade que eu estou, né, imprimindo. Da mesma forma, se eu tenho combustível suficiente para chegar no meu destino, como também a temperatura do meu carro. Se houver uma irregularidade, eu paro, faço, né, um ajuste, porque dessa forma eu não posso continuar. Mesma coisa a empresa. Toda empresa tem à sua disposição esse painel de controle. Então é como se fosse um dashboard, como se eu pudesse ter um instrumento de controle dentro da minha empresa. Da mesma forma, então, que eu olho para fora, eu tenho que olhar para dentro. E o que eu tenho à disposição? Então, no plano estratégico, eu poderia já prever, por exemplo, receitas, custos, despesas para o futuro, a partir do momento que eu tivesse à minha disposição, por exemplo, uma demonstração de resultado,
como também um balanço do patrimônio da minha empresa. Se ele está crescendo, se ele não está crescendo, se as minhas receitas estão crescendo ou não. O que seria então um balanço patrimonial e uma DRE? Se eu fosse fazer uma analogia, eu posso dizer que o balanço é como se fosse uma foto. Vamos imaginar que isso é uma foto tirada de um placar no estádio do Mineirão. A gente lembra imediatamente o Brasil e a Alemanha, não vem à nossa mente imediatamente? E é sofrido, né? Mas eu acredito que muita gente que estava pela TV assistindo esse jogo não conseguiu terminar. Portanto, nós temos um placar, mas não temos a explicação do jogo. Então, o balanço é como se fosse essa foto. Se eu chegar num estádio de futebol e lá tirar uma foto do placar aos 35 minutos do segundo tempo e tiver 1-0, eu não posso dizer com toda certeza que o time que fez 1-0 e que está ganhando realmente jogou melhor. O futebol tem essa característica. Às vezes o time que jogou muito melhor pode estar perdendo. Então a foto por si só não explica o jogo inteiro. Da mesma forma o balanço. O balanço vai apontar quanto que eu tenho no estoque, como que eu tenho de contas a pagar, quanto que eu tenho de contas a receber. São compromissos que ainda não foram finalizados. Já um filme explica, né? Se eu pegar os melhores momentos de um jogo, talvez eu já comece a entender aquela partida de futebol. A mesma coisa a DRE, que aí eu estou fazendo analogia com o filme. A DRE vai explicar por que o estoque, por exemplo, no dia 31 de dezembro, chegou àquele monte. Por que chegamos a um contas a receber e um contas a pagar? O filme vai apresentar, vai explicar essa foto. Então, tanto a foto quanto o filme, ou então, tanto o balanço quanto a DRE, são instrumentos extremamente importantes para a condução da minha empresa. Por meio desses instrumentos, eu começo a ter indicadores, agora internos. Eu teria os da macroeconomia, do mercado, agora eu tenho indicadores internos. Eu penso, e eu queria que vocês pensassem também, é desafiador dirigir uma empresa. Não é muito simples. Agora imagina, dirigir uma empresa com todos os instrumentos, com todos os índices que nós temos, tanto externo, como também o do dashboard, quer dizer, do painel de controle da empresa, pelo balanço DRE, já é difícil dirigir uma empresa com todas essas informações. É muito desafiador, né? Agora, imagina dirigir uma empresa sem, ao menos, olhar para a economia, não dar atenção para o seu mercado e muito menos olhar para os seus informes financeiros. Aí já não é desafiador, é extremamente arriscado. Quer dizer, você realmente não está minimizando os riscos da gestão da sua empresa. Você está deixando fazer com que talvez um colapso, um terremoto na economia, né, como nós estamos vivendo agora, realmente tira as escoras da sua empresa e a sua empresa vem a cair. Assim como um carro que não olha para a estrada adequadamente, vem uma curva de surpresa e aí você acaba capotando. Quando você tem uma gestão, tudo passa a ser surpresa. E você tem que tomar medidas corretivas de emergência. E toda vez que você toma essas medidas corretivas de emergência, você acaba pagando caro. Vai tomar um empréstimo num banco imediatamente, assim, de uma forma contingencial, para você ver quanto você vai pagar. Agora, planeja com 3 anos de antecedência. Isso é importante porque o balanço tem essa figura, essa estrutura aqui, ele é muito, às vezes as pessoas acham muito complexo, né? Mas se a gente perceber bem, nós temos aqui uma simplicidade, olha só. Do lado de cá nós temos uma atividade, do lado de cá nós temos quem financia essa atividade. Então, primeiro nós temos os sócios, os acionistas que acreditam nessa operação e colocam seu recurso ali. Por N motivos. Vão empreender. Ao colocar os seus recursos ali, constituindo seus bens, e ali ele começa a movimentar. Esse sócio começa então a convencer outros agentes a financiarem essa empresa, essa atividade. Passa a ter, então, passar uma credibilidade. Nesse caso, então, fornecedores, bancos, funcionários, governo, dão condições para que essa empresa passe a funcionar. Quanto mais barato for, né, quanto menos caro, quer dizer, quanto o recurso for não oneroso, melhor para essa atividade. Além disso, essa atividade tem uma operação aqui no ativo circulante que, quanto mais rápida, né, claro, rápido, mas não sem avaliar os riscos.
Quanto mais rápido e com a maior qualidade nós convertemos toda a operação em caixa, melhor a empresa será um destaque. Então ela vai se destacar pela medida dessa conversão de caixa com rapidez, permanecendo, né, a segurança e com a qualidade, né, na entrega do produto, na entrega do serviço. Isso vai fazer com que uma empresa então se destaque em relação à outra.